Na Era do Espírito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Eu me chamo Pamela Demeterco e é com todo carinho que venho apresentar o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade dos Apóstolos. E hoje vamos fazer uma breve reflexão sobre o dia 2 de novembro, que além de ser o meu aniversário, é o Dia de Finados, e que é um feriado nacional e é lembrado mundialmente. Neste dia, muitas pessoas se dedicam a homenagear os seus entes queridos, visitando os cemitérios para enfeitar os túmulos com flores, acender velas e rezar pelas almas dos mortos. Mortos, como a humanidade costuma chamar, mas sabemos que estão mais vivos do que nunca, porque existe uma vida abundante após a morte, não é mesmo? Inevitavelmente, quando uma pessoa que partiu é alguém que amamos profundamente, isso dilacera o nosso coração. Sentimos angústia, sentimos um vazio grande, por conta do amor e da convivência que tínhamos. Mas a doutrina espírita nos ensina que não é o fim de tudo, que somente os nossos restos mortais que permanecem na Terra, pois nos reencontraremos no plano espiritual. E por isso, a morte definitivamente não existe. Inclusive, falamos que Kardec matou a morte, pois o nosso espírito retorna ao mundo real, para a nossa vida real. Vale dizer que a morte é de natureza orgânica, já que ela é a libertação do ser espiritual. Mas o assunto morte teríamos que deixar para outro dia, porque hoje o assunto é outro. Então, meus queridos irmãos, buscando na obra O Livro dos Espíritos, no capítulo 6, Vida Espiritual, um dos tópicos fala sobre a comemoração dos mortos, funerais. E é sobre ele que vamos falar hoje, enriquecendo os nossos questionamentos sobre a vida na visão espírita, essa doutrina que muito aprendemos com a nossa caminhada evolutiva. Assim, na questão 321, temos a seguinte pergunta: o dia da comemoração dos mortos tem algo de mais solene para os espíritos? Eles preparam para visitar os que vão orar sobre os seus despojos? E os espíritos respondem: os espíritos atendem o chamado do pensamento, tanto nesse dia como nos outros. E logo vem a próxima pergunta de Kardec, questão 321A. O dia dos finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? E os espíritos respondem: nesse dia, eles se reúnem em maior número nos cemitérios, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada espírito só comparece ali pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Dito isso, podemos compreender que a doutrina nos livra do desespero do túmulo e que não há diferença estando no dia de finados ou qualquer outro dia do ano, porque não é somente no dia de finados que eles atendem os nossos chamados vibracionais, que o que nos liga dos que já partiram do mundo físico são os nossos pensamentos. E tanto faz fazermos uma oração no cemitério, na igreja, no centro espírita, em casa ou na rua. O que importa é a ligação amorosa, ligadas pelo coração. E diante desta reflexão, aproveito para lembrarmos que a doutrina espírita nos esclarece também sobre as nossas preces. Como estamos realizando? É preciso treinarmos as nossas orações para que elas sejam orações fervorosas, com anseio verdadeiro e, se possível, regadas com o sentimento de até logo, com gratidão, agradecendo quem esteve ao nosso lado como uma bênção de Deus e desejando uma boa viagem de retorno. Afinal de contas, essa saudade é temporária, porque nosso Pai é perfeito com todos os seus filhos, a ponto de jamais separar a quem amamos para sempre. Deus é puro amor e, de fato, tão logo nós nos reencontraremos. Mas, voltando à comemoração do Dia de Finados, mesmo sabendo que, independente do dia, todos os dias podemos fazer uma oração afetuosa para os que já transferiram de moradia, tudo bem celebrarmos o Dia de Finados. Afinal,
É um ritual religioso de muitos anos. E este dia, para muitos, é uma data especial, onde se preparam para realizar homenagens. Porém, meus irmãos, se refletirmos sobre a prática deste ritual e se usarmos da fé raciocinada, trazendo uma visão menos materialista, poderemos nos questionar sobre aquelas pessoas que não têm condições financeiras para comprar uma linda flor ou uma nova vela para decorar o túmulo. Pensar naquele que não consegue se locomover até o cemitério. E também pensar nos corpos de pessoas que foram cremadas, cujos seus despojos mortais não são mais acessíveis. Será que esses entes queridos se sentirão menos homenageados? Se assim pensarmos, consequentemente, aí existirá uma justiça divina. E sabemos que Deus é todo justiça e bondade. Então, para este questionamento, temos a questão 323, onde Kardec insiste na pergunta: a visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa, em sua intenção? E os espíritos respondem: a visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a imagem. Já dizemos que a prece é que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se for dado pelo coração. Com isso, sabemos que visitar um cemitério é apenas uma opção pessoal, que respeitamos, porquanto a doutrina espírita nos desprende deste ritual de sofrimento, de pensar que nossos entes queridos possam estar dentro num túmulo. Não faz sentido, concordam? O que pode fazer sentido é a possibilidade de transformarmos as homenagens que dispõem de recursos financeiros para comprar lindas flores e belas velas por uma admirável caridade que tocará os corações de todos, dos homenageados e dos nossos próprios corações. Vamos imaginar uma mãe desencarnada, que neste dia de finados recebe uma oração sentida, de amor, independente do lugar que essa oração esteja sendo praticada, porque ela receberá toda energia positiva. E juntamente com essa oração, ela é envolvida por uma caridade em sua homenagem. Que luminoso dia seria! Como exemplo, podemos visitar um lar de idosos que vivem outras mães, ou um orfanato que vivem crianças que foram abandonadas por uma mãe, ou ainda qualquer outra caridade que será sentida verdadeiramente com ternura. Vamos amadurecer esta ideia? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 12, São Vicente de Paulo fala sobre a sua imensa alegria no além-túmulo, em ver a sua obra continuar com o objetivo das pessoas dedicarem à prática da caridade. Ele diz que a caridade é a âncora eterna de salvação em todos os globos, que é a mais pura emanação do próprio Criador, que é a sua própria virtude, que ele dá à criatura. Então, que maravilha poder homenagear os nossos entes queridos, continuando a sua obra, ou mesmo criando uma ação do bem, em benefício à caridade. Entretanto, meus queridos irmãos, sabemos que a evolução não dá saltos. Por isso, não precisamos ficar ansiosos e até chateados por ainda não abraçarmos essa atitude como algo de rotina natural. Porém, vamos pensar e amadurecer essa proposta para que algum dia, o dia de finados, tenha um sentido mais profundo. Então, que a gente possa hoje e todos os dias orar e lembrar com ternura dos nossos entes queridos desencarnados e que em breve iremos reencontrá-los, pois somos todos filhos de Deus e a nossa imortalidade é a maior herança e presente que o nosso Criador nos deixou. Muito obrigada pela atenção, muita luz e paz no coração de cada um que tirou um tempinho para essa reflexão. E fique com Deus. Na Era do Espírito.